Glória a Deus, venha para o conhecimento, meu amado. Nós vamos agora, em nome de Jesus Cristo, passar para você, iniciar uma série de estudos falando sobre os 10 mandamentos. Nós vamos fazer uma introdução aos 10 mandamentos, um vídeo, depois os 10 mandamentos e a lei cerimonial, os 10 mandamentos e a lei civil, os 10 mandamentos e a lei moral, e finalmente os 10 mandamentos e a lei de Cristo Jesus. Amém? E nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, ok? Venha comigo em nome de Jesus, ó. Não esqueça de fazer sua inscrição, tocar o sininho e tocar no like, meu irmão. Toca no like aí, ajuda a gente. Valeu. Introdução aos 10 mandamentos. Introdução ao Novo Testamento. E vamos lá, meus irmãos. É isso aí. Lembre-se, este vídeo faz parte da seguinte sequência: introdução aos 10 mandamentos, os 10 mandamentos e a lei cerimonial, os 10 mandamentos e a lei moral, os 10 mandamentos e a lei civil, os 10 mandamentos e a lei de Cristo, como já dito. Agora, antes de qualquer coisa, lembre-se que isso é uma introdução a todas essas leis que aqui eu vou falar. Preste atenção. Os 10 mandamentos não são a lei. Eles pertencem à Torá. A lei, Torá, Torá, lei. A lei do Velho Testamento é a Torá, que pertence a Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Este é a lei. Estes são a lei, a Torá. Os 10 mandamentos é apenas um texto que está na lei, ok? Então, os 10 mandamentos é muito importante, mas a lei tem mais de 637 leis na Torá. Vamos lá? A Torá foi entregue por Deus a quem? Aos israelitas, que são judeus, por meio de uma aliança. Claro, os 10 mandamentos foi usado para, como se fosse selar, selar a aliança de Deus com Israel. Assim como você observa outros sinais da aliança entre Deus e Israel. A circuncisão, por exemplo, além da guarda do próprio sábado, ok? A Torá foi entregue por Deus aos israelitas. Eu coloquei junto israelitas e judeus, porque judeus hoje são os israelitas, ok? As tribos se perderam, ficaram basicamente a tribo de Judá, um pedaço de Benjamim, e o que aconteceu foi simples, né? Hoje em dia, se você vai em Israel, nasceu em Israel, você pode se chamar de israelense, porque você é natural de lá, você pertence àquela terra. Se você pertence à descendência de Abraão, você é israelita, independente de qual tribo você seja. Se você pertence à tribo de Judá, é judeu, mas acontece que nós sabemos que hoje em dia os israelitas são conhecidos mais como judeus, porque as tribos foram dispersadas. Na entrega dos 10 mandamentos, foi estabelecida uma aliança teocrática. O que é teocrática? Teocrático que é Deus que está mandando, Deus está governando, meu irmão. Então, os 10 mandamentos é um instrumento, é um instrumento de que através dele, Deus está mostrando que o reino dele, o governo dele, estava se estabelecendo por meio de uma aliança com Israel. Quer dizer, o governo de Deus sobre... A aliança não foi realizada com os gentios, pessoas como eu, como que sabe, você que está ouvindo aí, mas eu sou brasileiro. Você é brasileiro? Você é judeu? Você é judeu? Não é. Essa aliança que lá dos 10 mandamentos, que ocorreu naquele momento da entrega dos 10 mandamentos, ocorreu para o povo de Israel, ok? O povo de Israel. É tudo que o apóstolo Paulo fala assim, poxa, que não há vantagem em ser judeu? Claro que há vantagem, ele falou. Nós somos herdeiros das promessas.
há vários tipos de leis. Como já falei, cerimonial, civil, moral, ética, lei de Cristo. Também o pessoal falando sobre essa questão da moral e da ética, nem só. Moral que lhe dá valores morais do comportamento. Mas em cima das leis morais, e tem a questão do princípio, okay? Da ética. Porque a moral, ela pode ser diferente em nenhum lugar, mas o princípio ético é o mesmo para todo canto. Vamos lá? Uma pergunta deve ser lembrada. O que deve ser lembrado? Olha só, se a lei, a Torá, que envolve os 10 mandamentos, foi entregue ao povo israelita, os judeus, baseado numa aliança entre Deus e os judeus, o que pode ser aplicado a mim, que sou gentil, quer dizer, não judeu? O que é o gentil? Gentil é todo mundo que não é judeu, entendeu? E não participei desta aliança. Ora, isso será muito importante no último vídeo, porque os 10 mandamentos e a lei de Cristo, que eu vou deixar bem claro para você. Mas aqui é a introdução a todas as leis que eu vou falar. Olha só, em 3 partes eu dividi esse vídeo sobre a questão dos 10 mandamentos. Preste atenção. Nós vamos falar sobre várias expressões de nome, de título, né? De como se entende os 10 mandamentos. Depois vamos falar sobre 3 coisas que distinguem e que estão presentes em todas as leituras da Bíblia. E depois vamos mostrar os 10 mandamentos com observações, ok? Vamos lá então? Oh, glória a Deus! Expressões que identificam 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Primeira expressão, aliança, conserto, certo? Os 10 mandamentos também são conhecidos dentro da Bíblia como a aliança. Está em Deuteronômio 4, versículo 3. Olha só. Então vos anunciou ele o seu conserto, quer dizer, a sua aliança. Depende da sua versão bíblica, pode estar escrito aliança ou conceito, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, aliança é muito importante, ok? Por que conhecido como aliança? Porque os 10 mandamentos foram entregues no momento da aliança. Aqueles mandamentos que identificam essa aliança com Deus e Israel. Na arca da aliança, lá foi colocado os 10 mandamentos. E eu acredito que maior do que a arca da aliança, que é uma arca, né, sagrada, são os 10 mandamentos, ok? Porque na aliança com Deus, o que Deus trouxe não foi a arca. Deus trouxe foi os 10 mandamentos, ok? A gente às vezes assiste filme e vê todo aquele marketing em cima da arca da aliança, porque o povo já ia para a guerra e levava a arca da aliança. Mas o que é que tinha dentro da arca? O que é que tinha? A aliança. E que aliança é essa? Está baseada nos 10 mandamentos. Com quem? Com o povo de Israel, meu irmão. Vamos lá. As 10 palavras ou mandamentos da aliança. Então, assim, um monte de referência que eu botei aqui. Mas eu só botei para você um versículo só. Olha só. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Ô camarada, eu te contar, meu irmão. Ficar sem comer e beber 40 dias não é fácil, não. Mas é sobrenatural, rapaz. E escreveu nas tábuas da palavra da aliança as 10 palavras. Olha, as 10 palavras. Está escrito em Êxodo 34 e 28. A depender da versão do texto, você vai encontrar palavras ou mandamentos. Ok? Então, as 10 palavras, os 10 mandamentos é conhecido como os 10 mandamentos, as 10 palavras, a aliança. Vamos lá.
as palavras da aliança, ou ainda o concerto. São estas palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizeste com os filhos na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1. Vamos ver outra forma, outra expressão que os 10 mandamentos é conhecido. As duas tábuas do testemunho. As duas tábuas do testemunho, meu irmão. Êxodo 31, versículo 18, 32 e 15. Só coloquei o 31 e 18, certo? Você depois vai lá, meu irmão, ó. Abra a Bíblia e lê, tá? E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas. Né? As duas tábuas do quê? Do testemunho. Testemunho. As tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ó. O testemunho é outra expressão usada para os 10 mandamentos, as 10 palavras da aliança. É o testemunho. Êxodo 25, 21 e 40, 21, 20. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Está falando dentro da arca, deveria ter o quê? Esse testemunho. Qual é o testemunho? As palavras da aliança. Os 10 mandamentos, as 10 palavras. Ok? Tomou o testemunho, ainda eu botei esse 40 e 20 aqui, e o pôs na arca, e meteu os varais da arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Lê lá, meu irmão. Dá uma olhada direitinho lá, que você vai confirmar isso. Também é conhecido como os 10 ditos, mas eu não consegui achar isso na Bíblia. Pode ser que tenha, e eu não achei. Conhecido também como o decálogo, né? Não tem na Bíblia essa expressão, mas se você olhar muito bem, isso é usado muito no meio teológico, quando se faz referência aos 10 mandamentos. O decálogo, ok? Vamos lá? Ligações das palavras da aliança, quer dizer, dos 10 mandamentos, com a arca da aliança. Olha só, arca da aliança e palavras da aliança. Tudo está interligado. Tem um Deus, que tem um reino, que tem um povo, o povo que tem uma aliança com ele, e tem as palavras do testemunho que está ali ordenando todo aquele povo, porque é o povo de Deus. Ok? Vamos lá. E porás nele, Êxodo 40, versículo 3. E porás nele a arca do testemunho, e cobrirás com a arca como um véu. Ainda mais, Êxodo 25, 26, 34. E porás a cobertura do propiciatório e a arca do testemunho no lugar santíssimo. Lugar santíssimo, para a parte mais considerada como a parte mais santa, né? Mais santa, inacessível aos seres mortais como nós, né? Só pessoas especiais, escolhidas para aquilo, para ter acesso aos santos dos santos. E quem é que podia entrar lá? Os sacerdotes, especialmente o sumo sacerdote. Ainda nós notamos, presta atenção, essa ligação da arca da aliança com as palavras da aliança, em Josué capítulo 4, 16. Dá a ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam do Jordão, e porás na arca o testemunho que eu te darei. A arca é a arca do testemunho, porque tem um testemunho. Qual é o testemunho? Os 10 mandamentos, ok? Os 10 mandamentos. A arca da aliança, porque ela leva o símbolo da aliança. Qual é o símbolo da aliança? Os 10 mandamentos, as 10 palavras, né, da aliança. Observação, meu irmão. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Olha só. Os 4 primeiros mandamentos descrevem como o povo deve se relacionar com Deus. E os demais como devemos nos relacionar. Presta atenção. Os 4 primeiros mandamentos vai falar como é que nós devemos lidar com Deus. O que Deus está esperando da gente, o que a gente deve fazer para agradar. Agora, como é que Deus vê que nosso relacionamento deve acontecer com o próximo? Então, assim são os demais versículos. Existe uma corrente que nos diz
que o Estado israelita é teocrático, não existindo distinção, diferenciação entre leis morais, leis ritualistas e civis. Então, a compreensão é o seguinte: nós sempre falamos de leis morais, leis cerimoniais, leis civis, mas se o povo de Israel tem um governo teocrático, então é só, na realidade, uma lei, a lei de Deus, ok? Essa é a visão deles. Gente, a aliança que eu estou falando está presente nos 10 mandamentos. Dá uma lida nisso aqui que eu já falei sobre isso, ok? Vamos lá. Os 10 mandamentos. Olha, eu fiz um outro vídeo que fala sobre a lista, a confusão que acontece com a lista dos 10 mandamentos. Isso é especial nos 2 primeiros versículos, ou 3, ou nos 2 últimos versículos. Existe a igreja católica, a igreja ortodoxa, a igreja protestante, né? Os judeus muitas vezes organizam diferente, né? E como eu falei naquele vídeo, nos 10 mandamentos não tem o mandamento mais importante disso que falou, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas. Não tem. É um outro versículo que está em outro lugar do Velho Testamento, ok? Mas os 10 mandamentos estão lá por completo. Eu estou falando mais de Deus, isso tem gente que fica com a cabeça confusa. Como é que o amar a Deus não está lá nos 10 mandamentos? Não está, meu irmão, lê lá, não está escrito. Não está escrito. Ah, mas eu posso interpretar isso como sendo amar a Deus. É sua interpretação. Estou falando de Bíblia, do que está escrito, não está lá. Está em outro lugar. E você assista o vídeo lá, que eu vou dar a referência para você lá, ok? Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Versículo 3, capítulo 20 de Êxodo. Não farás para ti mais escultura. Versículo 4 a 6. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 7. Lembre-te do dia do descanso para santificar. Inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre o dia do sábado. Honra teu pai e a tua mãe. Versículo 12, que o apóstolo Paulo falou que o primeiro mandamento com promessa é esse: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, que te seja bem, que você seja próspero, para que você viva muito tempo, né? Não matarás, depois não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo.